Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão X, eu sou Cris de Pascoal e hoje eu tenho aqui um recado do Zurzheim, reptiliano. Claro que ele me passa via canalização e ele diz o seguinte: o contraditório ser humano que diz que nós somos o mal e afirmam que o mal é necessário. Eu observo de um ponto de vista que enxerga a verdade por trás das máscaras humanas e vistas por minha perspectiva. Muitos humanos proclamam virtude, mas praticam o vício. Pregam a honestidade enquanto se esconde atrás de mentiras convenientes para manter suas máscaras. Defendem a liberdade, mas aprisionam pela culpa. São os primeiros a gritar contra a tirania enquanto controlam os outros com medo e vergonha. Clamam pela justiça, mas são parciais. Seus julgamentos são guiados pelo interesse pessoal, favorecendo os amigos e condenando os inimigos com a mesma intensidade com que negam as falhas. Condenam a corrupção, mas são corruptíveis. Se colocam como paladinos da ética, mas cedem ao poder, ao dinheiro e aos prazeres que condenam nos outros. Pregam a simplicidade, mas vivem na ostentação. Falam sobre virtudes de uma vida modesta enquanto colecionam riquezas e status, acreditando que seus excessos são justificados. Exigem disciplina, mas são desregrados. Apontam a falta de controle nos outros, enquanto a própria vida é um caos de impulsos e desejos incontroláveis. Enaltecem a fé, mas carecem de verdadeira espiritualidade. Utilizam-se da religião como escudo, enquanto as ações são vazias de qualquer conexão real com o divino. Defendem a paz, mas cultivam o conflito. Promovem discursos de união, enquanto semeiam discórdia nas entrelinhas, alimentando conflitos internos e externos. Enaltecem a fé, mas carecem de verdadeira espiritualidade. Utilizam-se da religião como escudo, enquanto as ações são vazias de qualquer conexão real com o divino. Defendem a paz, mas cultivam o conflito. Promovem discursos de união, enquanto semeiam discórdia nas entrelinhas, alimentando conflitos internos e externos. Buscam o poder para servir, mas servem ao poder. Juram que a liderança é um sacrifício pelo bem maior, enquanto manipulam os outros para manter as posições. Condenam os prazeres alheios, mas se entregam aos próprios. Julgam os excessos dos outros, enquanto satisfazem suas próprias vontades em segredo, acreditando que suas indulgências são merecidas. Criticam o materialismo, mas são escravos das posses. Condenam aqueles que buscam riqueza e conforto, mas acumulam bens e status como forma de garantir segurança e superioridade. Louvam o altruísmo, mas vivem para si mesmos. Pregam ajuda ao próximo, mas só oferecem quando há algo em troca, seja reconhecimento ou benefício pessoal, utilizando a mídia para enaltecer ações de caridade. Prometem a verdade, mas vivem na falsidade. Falam como se possuíssem todas as respostas, mas as vidas humanas são construídas sob ilusões que nunca ousam enfrentar. Defendem a igualdade, mas se acham superiores. Clamam por justiça enquanto se veem como elite que merece mais por sua suposta superioridade moral. Pedem união, mas se isolam na arrogância. Pregam a inclusão e amor ao próximo enquanto cultivam círculos fechados, distante de qualquer realidade compartilhada com aqueles que julgam inferiores. Exaltam o sacrifício, mas evitam a dor. Falam da grandeza do sacrifício, mas fogem de qualquer situação que ameace o conforto ou a estabilidade. Dizem proteger os fracos, mas abusam do poder. É só olhar para a flora e para a fauna deste planeta Terra. Clamam por justiça para os oprimidos, mas na sombra usam sua influência para explorar e oprimir ainda mais. Pregam a humildade, mas buscam a glória. Falam da importância de se manter no anonimato e na simplicidade, enquanto secretamente desejam aplausos e reverências. Alegam moralidade, mas vivem na decadência. Defendem códigos rígidos de conduta, mas a vida dos humanos são cheias de contravenções que justificam com argumentos retorcidos. Proclamam o amor, mas cultivam o ódio. Nas palavras exaltam a importância do amor universal, mas nas ações alimentam divisões, ressentimentos e preconceitos por aqueles que pensam diferente.
Se apresentam como imparciais, mas está a serviço do poder. Afirma buscar a verdade objetiva, mas é frequentemente comprada por corporações e líderes manipulando dados e conclusões para beneficiar interesses financeiros. A religação da terra prega a paz, mas perpetua a guerra. É só ver ao longo da história quantas pessoas foram mortas na Inquisição porque eram diferentes. E sobre o moto do amor e da compaixão, fomentam divisões e conflitos entre povos, utilizando o dogma para justificar violência e intolerância ao longo dos séculos. E o que ela faz em favor da flora e da fauna? Ela se posiciona como guia moral, mas está manchada pela corrupção, pregando pureza e retidão, enquanto muitos líderes se envolvem em escândalos financeiros, sexuais e abusos, vivendo no luxo à custa dos seus seguidores. Prometem redenção, mas instigam o medo. Oferece salvação eterna, mas mantém seus fiéis submissos por meio do medo e do castigo divino e da culpa, criando uma dependência emocional. Aqueles homens de brancos que se proclamam curadores científicos lucram com a doença, prometem salvar vidas, mas o sistema é estruturado para tratar sintomas e não causas, manter os pacientes dependentes de tratamentos contínuos em vez de buscar verdadeiras curas. Esses homens de branco se vê como herói, mas muitas vezes desumaniza. Profissionais de saúde são exaltados como salvadores, mas o sistema os força a tratar pacientes como números e doenças, deixando de lado o cuidado integral da própria raça. Os homens de poder se dizem democráticos, mas servem à oligarquia. Clamam pela representação do povo, mas na realidade eles atendem apenas à elite econômica, enquanto usam o povo como massa de manobra para manter privilégios. Eles prometem mudanças, mas perpetuam o status quo. Suas campanhas são feitas com promessas de transformação, mas ao conquistarem o poder, apenas reforçam as mesmas estruturas que disseram combater. E a ciência da Terra se diz neutra, mas ignora a espiritualidade. Afirma buscar o entendimento completo do universo, mas nega qualquer abordagem que inclua aspectos não materiais, rejeitando aquilo que não pode controlar ou quantificar. A mesma afirma ser progressista, mas é conservador em suas bases, alegando estar sempre à frente, apegado ao novo, resiste a qualquer ideia que desafie os paradigmas estabelecidos, sufocando a inovação quando ela ameaça os seus alicerces. Essas contradições da humanidade revelam como as instituições que deveriam representar os pilares do conhecimento, da saúde e da justiça na Terra acabam, em muitos casos, se desmoralizando, traindo próprios valores e tornando-se marionetes de interesses maiores, enquanto a humanidade segue presa em uma rede de ilusões. Aqueles que se vestem de virtude para ocultar seus vícios devem lembrar de que a verdade não precisa ser proclamada em alta voz, mas ela ressoará mais alta que as hipocrisias silenciadas. Vocês estão em um momento de transição. Então, comece a refletir se vocês são muito diferentes de nós. Zurz Rein, reptiliano.